Bom dia, alunos. Estamos aqui para mais uma aula no capítulo 4 do nosso livro, Previsão do Tempo. Vamos lá. Onde é usada a previsão do tempo? Então, a previsão do tempo é uma coisa muito importante. Vários setores, tanto da indústria como no próprio dia a dia das pessoas, é importante se conhecer a previsão do tempo. A previsão do tempo ela pode ser usada no nosso dia a dia para a gente se programar, até para a gente saber se vai levar um guarda-chuva quando sai, se não vai, que tipo de roupa você vai usar, se à noite vai fazer mais frio ou não. Então ela ajuda muito. Na agricultura, ela é de fundamental importância, tanto na agricultura como no agronegócio de um modo geral. Porque o agricultor, o criador, o pecuarista, ele precisa saber das condições do tempo para poder programar o seu negócio, a sua plantação, a sua criação de animais. Os pescadores, eles precisam também saber da previsão do tempo para saber quando eles vão para o mar, como eles vão, qual o melhor local para ir pescar. A indústria, de um modo geral, também depende disso. Até a indústria da moda, para saber o tipo de roupa que vai ter mais saída em determinado ano, como é que vai ser o inverno, como é que vai ser o verão, qual é que vai ditar o tipo de roupa, se é uma roupa mais pesada, se é uma roupa mais leve. Nas próprias viagens, a aviação e os navios, eles precisam saber desses dados para poder programar. Dependendo das condições de tempo, viagens podem ser até canceladas, principalmente de avião e de barcos. Elas podem ser canceladas ou as rotas podem ser alteradas em função da previsão do tempo. Então é muito importante. Veja aqui, onde é usada a previsão do tempo? Então nós temos aqui os locais aonde a previsão do tempo pode ser usada. No nosso dia a dia, para a gente fazer essa programação, na agricultura e no agronegócio, para eles determinarem quando é que vão plantar, quando é que vão colher. Na indústria de eventos e entretenimento, para saber se pode fazer um evento aberto, um evento em local aberto, ou se esse evento tem que ser em local fechado, o período em que melhor pode acontecer esse evento, dadas as condições climáticas. Na indústria pesqueira e na indústria da construção civil, imagine você ir construir um prédio e ter que concretar uma grande área e de repente dar uma chuva e aí todo aquele trabalho de concretagem fica prejudicado. Na aeronáutica e na navegação nós já falamos. Para nortear a indústria da moda também já falamos. E também para os governos. Para o governo determinar suas políticas públicas, tanto política econômica como políticas sociais. Existem órgãos do governo que vivem para projetar e antecipar catástrofes para que elas não tenham um alcance social muito grande. Existe um órgão no Brasil chamado Defesa Civil que analisa as previsões do tempo para antecipar catástrofes e poder salvar o máximo de pessoas possíveis ou evitar o máximo de danos possíveis com essa catástrofe. Então você está vendo aí a importância desse assunto previsão do tempo. Tempo meteorológico é diferente de tempo cronológico. Tempo cronológico é o tempo do nosso relógio. Já o tempo meteorológico é as condições climáticas de uma região em um determinado instante. E o tempo, além de ser diferente do tempo cronológico, o tempo meteorológico, ele também é diferente de clima. O tempo é uma condição climática naquele instante. É instantânea, no máximo de um dia. A gente pode falar, o clima de Fortaleza hoje, o clima de Fortaleza ontem. Aliás, o tempo de Fortaleza hoje, o tempo de Fortaleza amanhã. Quando se fala de clima, é uma coisa mais a longo prazo. Clima são as condições da atmosfera históricas de uma região. Então, o clima é a longo prazo, o tempo é a curto prazo. E aqui eu tenho, o tempo é o estado da atmosfera em um local determinado, em um momento definido. Veja que é importante na definição do tempo isso aqui. Tempo
em um momento definido. Clima durante um longo período. Então, num tempo definido é tempo, num longo período é clima. Eu posso falar o clima do Brasil. Quando eu falo o clima do Brasil, é o clima histórico do Brasil. É como são as condições de tempo do Brasil ao longo de vários anos. Quando eu falo o tempo, aí eu tenho que falar da região. Não posso falar do tempo no Brasil, né? Eu até posso, mas é mais interessante falar o tempo de uma região. O tempo aqui no Ceará, o tempo em Pernambuco. E o tempo ele varia muito. Ele sofre muitas variações e às vezes em curto espaço de tempo. O termo tempo bom, olha esse termo tempo bom. Esse termo tempo bom ele é relativo, né? O que é tempo bom para mim pode não ser para você. O que é o tempo bom para uma atividade pode não ser para outra. Por exemplo, tempo bom para um agricultor é um tempo de chuva, porque favorece a plantação. E assim mesmo, esse tempo de chuva tem que ocorrer no momento da plantação, quando a semente está germinando. Na hora da colheita, o tempo bom para o agricultor já é um tempo de sol, um tempo de estiagem. O tempo bom para um surfista que deseja sair para pegar uma onda é um tempo de sol com ondas o mais alto possível. Já para um pescador, o tempo bom seria um tempo ensolarado, mas com ondas baixas que não vão causar danos à sua embarcação. Então existe uma certa diferença e um certo relativismo em relação a essas condições de tempo e clima. O clima e as condições de um tempo são parâmetros que embasam a ciência chamada meteorologia. Então a meteorologia ela precisa de dados climáticos. Esses dados são a sucessão de tempos em uma região. A meteorologia é o estudo científico dos fenômenos atmosféricos cuja análise permite a previsão do tempo. Então, a meteorologia ela vem para nos dar esse embasamento no estudo do clima. Estudo científico dos fenômenos atmosféricos visando a previsão do tempo. É isso que é meteorologia. Análise meteorológica. O que é uma análise meteorológica? O que é uma análise? É um estudo de alguma coisa, um estudo sistemático de alguma coisa. Isso é uma análise. É uma observação de dados para tirar uma conclusão. Então, a análise meteorológica é a obtenção de dados atmosféricos, dados meteorológicos, para se tirar uma conclusão a respeito do tempo. São técnicas usadas para determinar as condições climáticas e tempo de uma região. Existem alguns requisitos para uma boa análise metodológica. Quais são esses requisitos? Primeiro é uma pesquisa. A pesquisa ela precisa ser uma pesquisa profunda, embasada em vários anos de observação, para gerar dados coerentes e dados reais a respeito de uma região. Ela também precisa de aparelhos e instrumentos atualizados. Quanto mais atual for os instrumentos e os aparelhos usados, quanto mais avançado for a tecnologia, os softwares e os hardwares de pesquisas metodológicas, quando eu falo software, eu falo de programas, quando eu falo de hardware, eu estou falando de computadores. Então, quanto mais avançados forem esses programas e esses computadores, melhor será a análise meteorológica. É preciso também satélites que sejam confiáveis, que possam pegar dados confiáveis. E estações de monitoramento. O que são isso? São prédios, são locais onde existe uma vasta gama de sensores e de equipamentos meteorológicos para que os cientistas ali façam coleta e análise de dados. Então, o mundo todo faz isso. A meteorologia ela é considerada hoje um assunto estratégico para os países. Então, quem detém
esse know-how de análises climáticas, análises meteorológicas, eles detêm o poder de poder antever o que a natureza reserva para o homem. No Brasil, essa análise meteorológica está em fase inicial. Então, nossas previsões são menos confiáveis. Para ter uma ideia, o Brasil até hoje não tem satélites meteorológicos. Nós dependemos dos satélites meteorológicos de outros países. Embora a complexidade dos fatores sempre torne as previsões com alto índice de falha, porém, quanto maior a estrutura de análise, menor serão as falhas. O Brasil carece de dados mais precisos. Por que nós carecemos de dados mais precisos? Porque nós não temos equipamentos para colher esses dados. E com isso, as coisas aqui em relação à meteorologia ocorrem de forma mais lenta. As sondas e satélites meteorológicos são insuficientes. Na verdade, nós nem temos sondas nem satélites. Nós dependemos de sondas e satélites americanos, russos, de outros países. E esses não estão sempre disponíveis para nós. E as informações, quando chegam, já chegam defasadas. Muitas vezes o país precisa usar dados de satélites de outras nações que chegam defasados. É o que eu estava falando agora. E aí vem uma questão, na página 61 do nosso livro, essa questão para que nós possamos meditar. Como é feita a previsão de tempo no Brasil? E qual a diferença da tecnologia para outros países? Então, como é que nós fazemos previsão de tempo no Brasil? Existe o Instituto, INPE, Instituto de Pesquisas Aeroespaciais, existem outros institutos que fazem análise de tempo no Brasil, análise de clima no Brasil. Mas essa análise é feita baseada em informações e dados coletados de outros países. Então, nós dependemos dos outros países para fazer esse tipo de análise. E qual é a diferença da tecnologia para os outros países? A diferença é tremenda. O Brasil não possui satélites meteorológicos. Então, nós dependemos da tecnologia de outros países. Nós não temos hardwares. Até temos... aliás, nós não temos softwares ou programas. Nós temos até hardwares, computadores, que podem analisar os dados, mas nós não temos programas nossos e nem temos dados coletados nossos mesmos. Então, nós dependemos de programas que trazemos de fora e de dados que trazemos de fora. Então, como é feita aqui no Brasil? Então, é feita com base no que nós trazemos de fora, e a diferença de tecnologia é tremenda. O Brasil ainda está engateando nessa área. E aqui eu tenho uma proposta de resposta. Para se fazer uma previsão de tempo, precisamos de quê? Então, previsão de tempo, o que é que nós precisamos? Informações. E no Brasil, essas informações, como eu já disse, elas chegam defasadas. Para fazer uma previsão de tempo para daqui a 12 horas, é necessário saber qual a temperatura no instante da intervenção, nos diversos pontos de cada área de interesse. Onde estaria chovendo, qual a umidade relativa dos pontos naquele momento, etc. E aqui entra a diferença entre os países. Veja que os Estados Unidos possuem inúmeros satélites meteorológicos, monitorando seu território, possui inúmeros radares ao longo de todo o seu território e possui uma vasta área de estações meteorológicas. É exatamente isso que falta ao Brasil. É exatamente isso que nos falta, que falta ao Brasil. Dados, estações meteorológicas e pontos de medição. O modelo meteorológico e até mesmo de supercomputadores são basicamente os mesmos, tanto aqui como em outros países. Modelos. Supercomputadores são praticamente o mesmo em todos os países. A diferença é a falta de investimento. Então eu disse, o Brasil até tem o hardware, até tem a máquina, até tem o computador, mas não tem os programas e não tem os dados. Por quê? Porque falta investimento na pesquisa. O Brasil não investe em pesquisas. E isso é fundamental para desenvolver qualquer área do conhecimento.
Vamos à frente. Principais instrumentos que auxiliam na análise meteorológica. Quais são os instrumentos? Então, tem alguns instrumentos que são fundamentais para uma análise metodológica. Nós temos aqui o termômetro. Obviamente, mede temperatura. Então, nós temos aqui a figura de um termômetro. Esse é um termômetro analógico, né, que usa mercúrio ou um álcool colorido, e essa coluna de mercúrio ou álcool, aqui dentro tem um mercúrio ou um álcool, essa coluna vai subindo, e aqui nós temos umas escalas, tá aqui o número em Celsius e em Fahrenheit, e aí conforme a altura da coluna, você tem a leitura da temperatura. Existem também termômetros digitais. Hoje é possível até você ver nas grandes cidades alguns obeliscos que tem lá um termômetro e um relógio digital. Ele fica mudando a hora e a temperatura para informar isso às pessoas. Outro instrumento aqui é o barômetro. Bar quer dizer pressão e metro medida. Então, barômetro é o medidor de pressão. Pressão de quê? Pressão atmosférica. Está aqui novamente um barômetro digital, que é tipo um relógiozinho que ele tem um captador, tem um sensor que capta a pressão do ar e aí transmite esse movimento para esse ponteiro que está aqui, certo? Existem outros modelos digitais, né, que fazem a leitura e dão num display digital. Pluviômetro. Pluve vem de pluvial, vem de chuva, e metro medida. Então ele mede a quantidade de chuva que cai em uma região em um determinado período, certo? O pluviômetro mede a quantidade de chuva que cai. Aí você tem aqui o pluviômetro, ó, instalado aqui, ó. É uma estrutura metálica presa a uma haste fincada no chão, e dentro dela tem um copo de acrílico que tem aqui uma escala. Estão vendo aqui a escala? Ó? Tem aqui essa escalazinha, e essa escala é graduada em milímetros. Então, depois que a chuva acaba, alguém vem lá, tira de dentro dessa parte metálica esse receptáculo aqui de acrílico e vê o nível de água que foi acumulado dentro dele. Daí você vê que quando se fala de chuva, as pessoas dizem: ah, choveu, né? Você vê no jornal, hoje choveu 50 milímetros em Fortaleza. É baseado nisso. Em algum ponto de Fortaleza havia um instrumento desse, e quando foi tirado lá, estava lá a medida em milímetros, tinha uma coluna de 50 milímetros de água, então choveu 50 milímetros. E é assim que eles fazem essa leitura. Outro instrumento é o higrômetro. Higro, esse termo higro aqui, né? O termo higro, só um minuto. O termo higro quer dizer água. O termo higro é água. E metro, medida. Então, mede a umidade do ar. Ele mede a quantidade de vapor de água presente no ar. Tem aqui um analógico, marcando aqui 39%, dizendo 39% de umidade. E tem um higrômetro analógico. Esse é o digital e esse é o analógico. Nos higrômetros analógicos, são dois termômetros, onde um está inserido diretamente no ar e o outro tem o seu bulbo inserido em uma mecha umedecida, ou seja, um pedaço de tecido ou de algodão molhado que colocado no bulbo desse termômetro. Que é o bulbo? É a parte que guarda o líquido que faz a leitura da temperatura. Balão meteorológico, está aqui um.
nada mais é do que um balão, só que é um balão bem grande, é um balão geralmente de 2 metros, mais 2 metros ou mais de diâmetro. Essa região aqui dele, ó, isso aqui tem 2 ou mais metros de diâmetro. E preso a esse balão vai uma estaçãozinha meteorológica com vários sensores, e à medida que ele vai subindo na atmosfera, esses sensores que estão aqui nessa unidade aqui vai fazendo as leituras de temperatura e pressão e de pureza do ar e de várias outras coisas, e aí permite se fazer uma análise do clima. A biruta recebe esse nome porque o vento faz ela ter umas movimentações, e aí às vezes ela está lá balançando, às vezes ela vai para a direita, vai para a esquerda, e aí, como ela tem esses movimentos aleatórios interessantes, chamou-se ela de biruta. Ela indica a direção do vento. Lembrando que essa biruta, além de favorecer as análises meteorológicas, ela é muito importante em locais onde tenham líquidos inflamáveis, em locais onde seja propício a incêndio, para que os bombeiros saibam como atacar o fogo, para que lado o vento está soprando e qual a estratégia para atacar o fogo. Também é muito utilizado em aeroportos para orientar a movimentação das aeronaves. Anemômetro. Anemo, esse termo aqui, ó, anemo, quer dizer ar, e metro, medida. Então ele mede a velocidade do ar, né? Às vezes você vem... Hoje nós tivemos rajadas de vento de 20 km por hora. É esse rapazinho que vai dar esta informação. Nós temos aqui um analógico e um digital. Nesse digital, o vento passa através desse pequeno ventilador aqui, dessa ventoinha. Ela gira e aí existe um processador que transforma esse movimento giratório em uma velocidade e mostra aqui nesse display. Esse aqui é colocado em prédios. Veja que ele está fixado aqui, é colocado geralmente no alto de um prédio. Aí ele tem aqui um lemezinho que direciona ele para a direção que o vento está soprando, e esses 3 conezinhos aqui recebem o vento e giram. E aí, à medida que eles vão girando, esse eixo é preso a um contador de giros que transforma esse giro em uma velocidade. Esse é o anemômetro. E aí, um dos fatores importantes e relevantes da meteorologia e que nos indica situações climáticas, principalmente de pluviosidade, de chuva, são as nuvens. As nuvens, o formato das nuvens são indicativos de tempo meteorológico. Olha aqui, formato das nuvens são indicativos de tempo meteorológico. Quantas vezes você não viu uma pessoa olhar para o céu e dizer, está bonito para chover? Ou então, hoje vai chover. Às vezes a gente olha para o céu e não vê nenhuma nuvem e diz, hoje não vai chover, hoje o tempo está bom, né? Então, as nuvens são indicativos de pluviosidade, indicativos de chuva. A distribuição e formato das nuvens depende dos ventos e da condição de temperatura e pressão na região onde estão. Olha aí. Temperatura, pressão e ventos. São isso que vão determinar os tipos de nuvem numa região. Os ventos trazem as nuvens, a temperatura e a pressão favorecem a formação de nuvens, porque temperatura e pressão vão agir sobre as águas que estão na superfície da Terra, provocando a evaporação. E essa evaporação, e as nuvens nada mais é do que vapor de água evaporado que se concentram nas altas altitudes da atmosfera. Daí a importância de saber a direção e velocidade do vento e as condições de pressão e temperatura no estudo dos climas. Porque esses dados vão dizer se o clima é chuvoso, se o clima vai ser de sol, qual as condições desse clima. E as nuvens são bons indicativos que mostram como essa dinâmica está ocorrendo. Então, vamos lá. E as nuvens são de 4 tipos.
quatro tipos básicos de nuvens. A estratos, olha aqui, a estratos são nuvens cinzas escuras em camadas umas sobre as outras, né? São de baixa altitude, elas estão, olha aqui, nuvens de baixa altitude, de 250 a 500 metros. Então são várias nuvens em camadas. A gente vê logo isso aqui é quando o tempo fecha para chover. Ela determina um período de chuva longo e intenso. Então, estratos já sinalizam chuva, um período de chuva longo e extenso. Nem sempre chove onde elas se formam. Muitas vezes elas se formam em um local e os ventos a levam para outro e a precipitação vai acontecer em outro local. Outro tipo de nuvem é o cúmulos. Cúmulos é esse tipozinho aqui de nuvem, é a nuvem que tem o formato bem definido. Às vezes a gente até consegue ver formatos de animaizinhos, formatos de objetos pela nuvem. Parece um ursinho, parece uma bota, né? Elas têm formato bem definido e são extremamente brancas, parecem capuz de algodão. Elas são típicas de pancadas de chuva. O que é isso? São chuvas ocasionais, chuvas rápidas, né? Aquele famoso casamento da viúva, sol e chuva. De repente está um sol tremendo, aí aparece um cúmulos e aí cai aquela chuva rápida e depois tudo volta à normalidade, o sol volta a brilhar. Essa é a cúmulos, que ela vai de 2.000 a 8.000 metros de altitude. Então sempre que aparece cúmulos é uma possibilidade de vir uma rajada de chuva rápida. Nimbus. Olha aqui a nimbus. Aquela nuvem escura, pesada, carregada, típica de tempestades, de chuvas bastante intensas. Elas são alongadas e cinzentas e bastante escuras. Cobre todo o céu em dias chuvosos. Então ela fecha tudo, escurece tudo. Elas se formam de 500 a 2.000 metros de altitude. São nuvens de tempestade que também favorecem os raios. Olha aqui, ó, a quantidade de raios. Porque elas são nuvens muito pesadas que carregam uma carga elétrica muito grande. E como elas são várias nuvens sobrepostas, elas passam e quando uma atrita, uma esfrega na outra, gera uma corrente elétrica chamada raio que vem de encontro à Terra. Então, quando há chuvas com muitos raios, com certeza essas chuvas se originaram de nuvens tipo nimbus. E as cirros são as nuvens mais altas que existem. Elas se formam de 8.000 a 10.000 metros de altitude. Como elas estão numa altitude tão alta, elas têm umas temperaturas negativas, temperaturas abaixo de zero, com formação de cristais de gelo. Olha aqui o formato dela. Essas nuvens são nuvens características de bom tempo. Como elas estão numa altitude muito alta, elas não tendem a se precipitar e elas sinalizam bom tempo, tempo aberto, tempo ensolarado, e elas são nuvens bem espaçadas e não são tão densas como as outras nuvens. Massa de ar. As massas de ar têm origem intertropical, né? Então vamos falar de massas de ar. A gente já falou muito de massas de ar na aula passada, né? A gente viu até que tinha as massas de Raven, as massas de Ferrel e as massas polares. Então, isso são massas de ar. Elas ocorrem tanto na região intertropical como na região polar. Então, tem massas de ar que vêm do Equador para os polos, tem massa de ar que vai dos trópicos para os polos e tem massa de ar que vem dos polos para os trópicos, né? As de Raven, elas sopram do Equador para os polos, ou do Equador para os trópicos, trópico de Câncer no norte, trópico de Capricórnio no sul. As de Ferrel, elas vão dos trópicos até a zona polar, né? Então ela sopra dos polos para as zonas polares. E as polares vão da calota polar
tanto para a zona tropical como intertropical. Então, a região de origem, a região onde a massa de ar se forma é chamada de região de origem. E aí temos dois tipos, massas de ar frio e massas de ar quente. As massas de ar frio são as massas originadas nos polos e que elas vão para os trópicos. E vão para os trópicos. Elas geralmente são frentes de baixa temperatura. Aliás, as massas de ar frio, elas originam-se nos polos e vão para os trópicos, né? São frentes de baixa temperatura, alta pressão e baixa umidade. As quentes, elas originam-se na região intertropical e vão para onde? E vão para os polos. Elas podem ser secas ou úmidas, de baixa ou alta pressão e de médias temperaturas. E tem as de alta temperatura também, que são as massas que saem do Equador. As massas de ar se movem sobre a Terra, vão alterando suas características ao longo do seu trajeto. O que é que ele está dizendo? Que uma massa de ar, ela não é constante, mas ela começa de um jeito e ao longo do seu trajeto ela vai mudando a sua característica. Por exemplo, uma massa de ar equatorial, ela sai do Equador extremamente quente. E à medida que ela vai se aproximando dos trópicos, ela vai ficando de média temperatura. Ao passar pelos trópicos e se aproximar dos polos, ela vai baixando ainda mais as suas temperaturas. Então ela vai de uma temperatura alta até uma temperatura baixa. As massas de ar que saem dos trópicos, elas saem com médias temperaturas até chegar às baixas temperaturas. Já dos polos são de baixa temperatura e à medida que avançam entrando nos continentes, elas vão aumentando a sua temperatura. Então as massas de ar têm toda essa dinâmica, elas vão mudando à medida que elas vão se movimentando. Frentes frias e frentes quentes. As massas de ar, são dinâmicas. Massas de ar são dinâmicas. Determinam as frentes de ar fria e quente. O que é uma frente de ar? É o encontro entre duas massas de ar com diferentes temperaturas. Frente de ar, encontro de duas massas de ar com diferentes temperaturas. Isso é chamado de frentes de ar. E aí nós temos as frentes de ar quente. Ocorre quando massa quente choca-se com uma massa fria, massa quente. Elas formam nuvens tipo cirros e nimbus. E geralmente são acompanhadas de chuva. Então, as massas de ar quente, tanto as massas de ar frio como as massas de ar quente, geram precipitações, geram chuvas. Só que as massas de ar quente, elas vão gerar nuvens do tipo cirro e nimbus. São aquelas nuvens mais baixas, mas de menor de menor umidade. Então elas são precipitações mais rápidas. Então as frentes quentes são precipitações rápidas que passam ligeiro. Já as frentes frias é o contrário das quentes. Na frente quente nós temos massa de ar quente chocando com ar frio. Na frente fria são massas de ar frio que choca com massa de ar quente. Elas formam nuvens, estratos, aquela nuvem de chuvas mais demoradas, mais duradouras. E elas podem também formar as nuvens cirros, aquelas de tempestade, aquelas nuvens bem carregadas, que em geral causam chuvas intensas, seguidas de vento suave e de frio. Então é por isso que quando tem
as frentes frias, há um período de chuvas intensas, há alagamentos, inundações. Já perceberam que quando vem a notícia, quando a Defesa Civil anuncia, aqui em Fortaleza, por exemplo, para a gente tomar, vamos dizer, para a nossa região, geralmente quando se anuncia que vai haver uma frente fria, a Defesa Civil já começa a se preparar, porque ela sabe que vai acontecer enchentes, tanto em Fortaleza como em alguns interiores. Por quê? Porque essas frentes frias trazem pancadas de chuvas violentas que demoram muito e com muita quantidade de água, geralmente acima de 500 milímetros de água nessas chuvas. E aí isso causa grandes transtornos. As frentes de ar quente, elas são interessantes porque elas aliviam o clima, tornam o clima mais frio e mais ameno e não afetam tanto o solo e as pessoas. Já as frentes frias, elas trazem condições extremas que nos afetam e que causam transtornos, né? Outra coisa que nós temos aqui é outro parâmetro, a umidade relativa do ar. Isso é a quantidade de vapor de água presente no ar, o quanto esse ar está úmido. Está relacionado exatamente a isso aqui, vapor de água na atmosfera, a umidade do ar. Ele é usado o higrômetro, já falei, água, metro, medida, a medida da água, a medida da quantidade de água. É formado por dois termômetros, né? Um termômetro comum de bulbo seco e outro de bulbo molhado, né? Que é um termômetro com a mecha úmida no bulbo. E aí forma esse higrômetro. Geralmente ele tem essa manopulazinha aqui, que você gira essa manopla e essa estrutura aqui dentro, você gira essa manopla aqui e essa estrutura que vai girando para facilitar a captação dessa temperatura que vai ser transformada em umidade do ar. Como é que é feito? Depois que você faz a leitura, a diferença entre essas duas leituras, entre o bulbo seco e o bulbo úmido, é jogado numa tabela que existe e lá diz, conforme essa diferença, qual é a umidade do ar presente naquela localidade. Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre a superfície da Terra ou sobre os corpos que estão sobre a superfície da Terra. Ela indica o peso da massa de ar. Aqui está sobre, mas é sobre a superfície da Terra. Tem uma digitação aí, é sobre a superfície da Terra. Ela é responsável pela circulação de ar e pelos fenômenos de mudanças de estado físico do vapor de água. Olha aqui. Ela é responsável pela circulação de ar. Por quê? O ar quente sobe, o ar frio desce. Como é que as massas de ar se movimentam? Por exemplo, no Equador, o ar quente sobe e aí o ar frio dos polos, ele acha uma região de depressão, porque o ar saiu. Então ali a pressão baixou. Aí o ar frio entra. Aí quando o ar frio entra, na região fria, cria-se uma nova depressão e aí o ar quente avança para lá e assim vai ficando esse ciclo. Então essas massas aí, essas variações de pressão movimentam o ar. E além disso, a variação de pressão é que favorece as precipitações, as chuvas, porque a água muda de estado de acordo com a temperatura e com a pressão. E veja que dependendo da pressão, as condições, as temperaturas de mudança de estado dos corpos se alteram. Por exemplo, a água a nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius, porque nós temos uma temperatura de 1 atm. Se eu for para cima de uma montanha bem alta, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, lá vai ter uma redução na quantidade de ar que está sobre essa água. Então há uma pressão menor. Com isso, essa água ferve numa temperatura menor. Lá nos Andes, essa água vai ferver a 80 graus Celsius. Então a pressão também determina as chuvas. Nas regiões de maior pressão, há mais dificuldade da precipitação, porque precisam uma queda maior de temperatura. Nas regiões de menor pressão, é mais fácil ocorrer precipitações. E aí, vamos para os exercícios. Exercício da página 68. Porque às vezes temos a impressão de que a previsão do tempo errou. Então, por que é que nós temos esta
impressão de que normalmente a previsão do tempo errou? É porque é muito difícil fazer esse tipo de previsão. Embora se tenha dados, para você ver com toda a tecnologia que os países desenvolvidos, Estados Unidos e outros países desenvolvidos têm, eles só conseguem prever ou antever tempestades, furacões e terremotos com no máximo 12 horas de antecedência, menos do que isso fica impossível, porque as condições climáticas elas mudam muito rapidamente, muito drasticamente, e nem sempre você consegue acompanhar essas mudanças. Muitas vezes elas são aleatórias, de repente está um sol imenso, e aí entra uma corrente de ar frio vindo de algum lugar, trazendo nuvens carregadas, e aí começa a chover, e aí tudo que foi feito, todas as previsões feitas, elas caem por terra. Então, por que às vezes temos a impressão de que a previsão do tempo errou? A previsão do tempo erra e muito. A previsão do tempo errada é muito comum no verão. Não é só no verão, não, é no verão e no inverno também. Os modelos meteorológicos permitem que se consiga ter uma ideia do comportamento da atmosfera. Nós podemos ter uma ideia do comportamento da atmosfera. Podemos ter uma ideia do comportamento da atmosfera. Mas nós não podemos definir. Modelos meteorológicos permitem que se consiga ter uma ideia do comportamento da atmosfera, mas não com certeza. Isso se deve à natureza instável da atmosfera. Natureza instável da atmosfera. Isso é importante. Por isso que a gente não consegue ter uma leitura, uma análise perfeita, porque é muito instável, muda muito rapidamente e às vezes muito bruscamente. Portanto, a previsão dá uma perspectiva, ela dá uma perspectiva do que pode acontecer. Ela nunca dá uma certeza. Mas alguns acontecimentos aleatórios que não foi bem simulado matematicamente pelo modelo meteorológico podem acontecer. Acontecimentos aleatórios que não foram simulados matematicamente, porque a previsão do tempo é feita através de uma modelagem matemática, de um modelo matemático. Então você pega os dados, joga dentro de uma planilha matemática e lá é feito uns cálculos. Mas nós não podemos jogar todos os parâmetros lá dentro. Sempre tem algum parâmetro que foge e sempre tem algum parâmetro que se altera aleatoriamente, que foge à expectativa. E aí o cálculo matemático não sai perfeito. Certo? Exercício da página 69. Leia o texto. As nuvens são brancas graças a uma grande quantidade de cristais de gelo. Além disso, devido à variação da altitude, elas possuem nomes diferentes. Está aqui os nomes, nimbos, estratos, cirros e cúmulos. Depende da altitude em que elas estão. No texto, as nuvens não estão colocadas em ordem de altitude. Organize-as da nuvem mais próxima do solo até a mais alta. Ora, quem é a nuvem mais próxima do solo? São as estratos. Está aqui elas, estratos. Sabe, elas estão de 250 a 500 metros de altitude. Estratos 250 a 500 metros de altitude. São as nuvens que se formam mais próximas ao solo. Daí são as nuvens que se precipitam mais rapidamente. Depois
das estratos vem as nimbus. As nimbus, elas estão de 500 a 2000. Essas nimbus aqui, elas estão numa altitude de 500 até 2000 metros. Depois vem as cúmulos, né? Aqui foi, eu repeti que está errado, aqui é cúmulos. Essas cúmulos estão de 2000 até 8000. Até 8.000 metros. E por fim vem as cirros, que são as nuvens mais altas. E as cirros, elas estão aí entre 8.000 até 10.000 metros de altitude, são as mais altas. Questão de número 2. Faça a diferenciação dos aparelhos a seguir usados na meteorologia. Anemômetro. Anemo. E mômetro, metro. Então, ele mede a velocidade do ar. Verifica a velocidade do ar. Anemo, a gente já viu que esse prefixo significa ar. E metro significa medida. Higro. Esse termo higro significa água. Então ele mede a umidade do ar. E a biruta, ela tem movimentos aleatórios por causa do vento, então ela mede a direção do vento. O lugar mais úmido do planeta é a cidade de Maucheran, no nordeste da Índia, cujo nome significa morada das nuvens. Olha aí, lugar mais úmido do mundo. O clima de Maucheran é 6 vezes mais úmido do que Manaus. Olha aqui, 6 vezes mais úmido do que Manaus. Manaus está na floresta tropical, de clima úmido, extremamente úmido. Em Manaus é até a temperatura geralmente é alta, porque está na região equatorial, e a sensação térmica é pior ainda, porque como a umidade é muito alta, você não consegue transpirar direito. Geralmente a umidade de Manaus chega a mais de 80%. E veja que aqui é 6 vezes maior, então é uma umidade muito alta. Por outro lado, o lugar mais seco da Terra é o deserto do Atacama, no Chile. Então responda. A quantidade de chuva pode ser medida a partir da umidade? Justifique. Então eu posso medir chuva a partir da umidade? Claro que posso. Não só posso, como é isso que é feito. Porque a chuva depende da umidade do ar. E a umidade do ar, ela é gerada pela evaporação da água na superfície. Então, quanto maior for a quantidade de água em uma região, quanto maior forem os rios, as bacias hidrográficas, mais água, e quanto maior for a temperatura também, maior serão as precipitações. Veja o caso da Amazonas. A Amazonas é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Então tem uma quantidade tremenda de água e uma temperatura extremamente alta. Então tem uma evaporação muito alta. Consequentemente, tem uma alta taxa pluviométrica. Nessa região chove todos os dias. Em Belém, inclusive, até comentei isso aqui em outras aulas, as pessoas até
se programam em função da chuva. É antes ou depois da chuva, porque geralmente por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, chove em Belém, exatamente por causa dessa questão da umidade. Então a quantidade de chuva pode ser medida a partir da umidade? Sim, pois quanto mais umidade, maior a possibilidade de chuva, maior a formação de nuvens. As nuvens se formam exatamente de vapor de água. Será que a localização do deserto do Atacama contribui para que ele seja o lugar mais seco do mundo? Pesquise e peça ajuda ao seu professor para responder essa questão. Então vamos aqui, eu vou fazer aqui um pequeno esboçozinho. Isso aqui é a nossa América do Sul, certo? Essa região aqui é a região dos Andes. A Cordilheira dos Andes. Bem aqui fica o Atacama, lá no Chile, na região, na parte norte do Chile, próximo à linha do Equador. Então, por ser próximo à linha do Equador, ela já vai ter uma temperatura elevada. Veja bem, de um lado nós temos dois oceanos, o Oceano Atlântico e do outro o Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico, ele sopra a leste da América do Sul. Então tem todo um conjunto de países, de montanhas, que impedem a chegada de massas úmidas vindas do Atlântico para chegar nessa região do Atacama. Por outro lado, ele está no topo da Cordilheira dos Andes, em uma alta altitude. Com essa alta altitude, isso impede que o ar úmido que vem do Oceano Pacífico também chegue. Então ele não recebe umidade de nenhum dos dois oceanos. Nessa região, embora seja uma região próximo ao Equador, mas devido às altas altitudes, essa é uma região fria. E a gente sabe que o frio, ele diminui a umidade. Então, por ser uma região, ela já é seca por causa do frio devido à altitude em que ele se encontra. Embora esteja próximo à linha do Equador, mas aqui o determinante é a altitude. Como ele está numa altitude muito grande, então ele vai ter aqui um ar rarefeito, e além do ar ser rarefeito, com pouca umidade. E ainda sofre influência das massas de ar geladas que vêm da Antártida, entrando por aqui, trazendo também um ar seco. Então tudo isso colabora para que esse clima aí seja seco. A localização geográfica. Altas altitudes, baixa temperatura. É sempre inversamente proporcional. Quanto menor a temperatura, aliás, diretamente proporcional. Quanto menor a temperatura, menor a umidade do ar. Certo? E não tem como chegar umidade vinda dos oceanos, porque, por um lado, existe toda a barreira da América do Sul impedindo a chegada da umidade atlântica. Do outro lado, o Pacífico tem a Cordilheira dos Andes, que faz uma barreira impedindo que essa umidade chegue. Por isso que o deserto do Atacama é o mais seco do mundo. E aí a resposta é sim, pois está localizado na parte centro-norte do Chile, no topo da Cordilheira dos Andes, região que, devido à altitude, não é alcançada pelo ar úmido vindo do Pacífico, ficando sujeito às massas de ar seco da região Antártida. Bem, meus amados, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse material em PowerPoint que foi apresentado aí para vocês, ele vai estar disponibilizado lá no Google Classroom, bem como com as atividades que vocês deverão fazer. Então, tenham um bom dia a todos e até a próxima.